Ok, mantenha sua Bíblia aberta então, no texto que nós lemos. Capítulo 2 do profeta Ageu. Nós vamos ler de novo a partir do verso 4. Há uma exortação aqui de Deus. Muitas vezes a palavra exortação ela é mal interpretada. Exortação, ela não é necessariamente uma repreensão. Uma exortação é um chamado à motivação. E aqui é uma palavra de exortação de Deus através do seu profeta. A liderança civil, a liderança espiritual e a todos os moradores da terra. A partir do verso 4 diz assim, eu estou relendo o texto que nós lemos, Ageu capítulo 2, agora a partir do verso 4 até o 9. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo, assim diz o Senhor. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? O tema da mensagem hoje, obviamente, é a última glória será maior do que a primeira. O contexto desse texto é a reconstrução do templo em Jerusalém. Portanto, o período é um período pós-exílio babilônico, ou seja, quando eles já tinham voltado da Babilônia, mais ou menos ano 520, 510, antes de Cristo. Vocês devem se lembrar, para contextualizar, que os filhos de Israel se rebelaram contra Deus. Mesmo diante de muitas advertências, mesmo diante de muitas profecias, eles permaneceram no erro, permaneceram se rebelando contra Deus, e por isso eles foram levados cativos para a Babilônia, e lá eles permaneceram por 70 anos. Quando a gente fala assim, cativos na Babilônia, 70 anos, parece uma coisa, né? Mas isso foi muito traumático, porque quando a gente fala que eles foram levados cativos, a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros, queimou a cidade e levou o povo como cativos. Então assim, foi um trauma muito grande, porque a nação ficou para trás, a cultura ficou para trás, familiares ficaram para trás, a história ficou para trás, e eles estavam agora partindo para uma nação que eles não conheciam, de uma cultura diferente, que não tinha o culto a Deus, e eles estavam indo então como prisioneiros para este lugar. Acontece que a mesma profecia que diz que eles ficariam 70 anos, por 70 anos na Babilônia, também dizia que ao findar dos 70 anos, eles retornariam para a terra. E passado esse tempo, determinado por Deus, Deus permitiu que eles retornassem então a Jerusalém. Portanto, este é o contexto deste texto. É óbvio que não foi por causa da condição espiritual deles que Deus permitiu que eles retornassem para a terra. Na verdade, nós vamos ver no contexto, na meditação de hoje, que eles nem mudaram muito. A estada na terra estranha causou em alguns um resultado diferente do que se podia esperar. Mas foi Deus que pela sua misericórdia moveu o coração do então rei da Pérsia, Ciro, para que ele promulgasse um decreto, e esse decreto permitia que todo aquele que quisesse poderia retornar a Jerusalém. Todo aquele que quisesse poderia retornar a Jerusalém. E aí você fica imaginando que todo israelita, com muita saudade da sua terra, com muito desejo de retornar à sua terra natal, voltaram para Jerusalém. Se você pensou assim, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, esse fato revela então a condição espiritual em que o povo estava vivendo. Após 70 anos na Babilônia,
a maioria deles já estavam acostumados, já estavam familiarizados, já haviam enraizado naquela terra, embora fosse a terra do cativeiro. Durante esse período, na verdade é uma geração, 70 anos é praticamente uma geração. Então eles haviam ali construído casas, eles haviam ali constituído famílias, eles haviam estabelecido ali os seus próprios negócios. E durante esse período, eles tiveram acesso ou tiveram o benefício até mesmo de uma certa liberdade religiosa. Uma vez que não havia templo ali, era permitido que eles cultuassem a Deus então nas sinagogas. O resumo de tudo isso tudo parecia estar tão bem que a maioria do povo havia se esquecido de Jerusalém e passaram a viver naquele lugar, que era a terra do cativeiro, para si mesmo. Porque uma vez que eles abandonaram, ou que eles não desejaram, ou que eles escolheram não voltar para Jerusalém, é porque o que era mais importante era a própria vida deles. E aqui fica uma advertência para nós. Se você viver para você mesmo, se sentirá satisfeito mesmo estando na terra do cativeiro. Quando os nossos desejos, quando a nossa volição, quando as nossas preferências estão sendo plenamente atingidas, parece que o lugar onde nós estamos não é tão importante. E é por isso que você vê gente buscando bênção, gente buscando resposta em qualquer terreno, desde que a resposta venha, desde que aquilo que ele queira aconteça, ele serve qualquer Deus, ele está em qualquer lugar. Mas, e por que isso acontece? Porque afinal de contas, se lá na terra do cativeiro estão as propriedades, lá estão os negócios, e lá estão os interesses andando bem, por que razão você deixaria aquele lugar? Por que razão abandonar então um lugar se, como eu disse, no caso deles, até um certo grau, uma certa satisfação religiosa existia? Então, em outras palavras, significa dizer que se a sua consciência está sendo, qual é a palavra? Subornada. Se a sua consciência está sendo subornada para que você se sinta, para que você consiga viver no lugar aonde não é o seu lugar, apenas porque você está desfrutando de algo, você precisa repensar. Não é porque você está servindo a Deus na Babilônia, que era o caso deles, preservando os seus interesses, não se esqueça que a terra era estranha. Por isso a maioria deles então acharam que permanecer lá seria o melhor a fazer, continuar na Babilônia. Ainda que eles tivessem permissão para voltar, alguns deles nem consideraram essa possibilidade. Se você for estudar e levantar as levas, nesta leva de Zorobabel, não mais do que 50 mil pessoas decidiram voltar. Entre crianças, mulheres, homens e os servos, os empregados, ou seja, toda a comitiva que retornou, era um rebanho, era um remanescente de não mais de 50 mil pessoas. Ainda que eles tiveram a permissão para voltar, eles olhavam para Jerusalém e imaginavam, o que tem de atrativo ali? Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava em escombros. O que Jerusalém poderia oferecer ali, além de ameaças? Porque os inimigos estavam ali, povos estranhos haviam habitado a terra. Então, por que arrancar as suas raízes de um lugar tão confortável para retornar a uma terra que não tinha nada, de fato nada, a oferecer? Ainda que eles eram o povo escolhido de Deus, eles se acostumaram a viver para si mesmo. Eu imagino que você consiga entender o que eu estou querendo dizer. Mesmo sendo povo de Deus, mesmo carregando a Bíblia, mesmo cultuando ao Senhor, mesmo querendo servir ao Senhor, muitas vezes, algumas sugestões, algumas condições, alguns ambientes, algumas escolhas, podem nos levar a viver este misto de uma vida efetivamente na presença de Deus, mas um coração muitas vezes longe da onde deveria estar, da onde deveria ser a nossa escolha. Eu até acho que não é muito difícil, né? Você se acostumar a uma vida onde os seus desejos são sempre satisfeitos. Eu acho que ninguém, a menos que o seu discernimento espiritual esteja muito em dia, ora, se está dando tudo certo, se os meus desejos estão sendo satisfeitos, é aqui mesmo que eu vou ficar.
E nós muitas vezes não percebemos que esse desejo satisfeito representa, na verdade, o cativeiro, que era o que estava acontecendo com aquele povo. Então, irmãos, para nós que vivemos para Deus, nós não podemos permanecer na terra estranha ou na terra do cativeiro. Aqueles que vivem para Deus precisam retornar para Ele, precisam retornar para Jerusalém, pois é em Jerusalém o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Talvez você precise voltar de algum lugar, talvez você precise reconsiderar algumas escolhas, talvez você precise reconsiderar alguns caminhos. Olhe para onde você está e reflita nesta noite. E se você precisa retornar, se você reconhece que apesar de algum benefício, apesar de alguma vantagem, o terreno em que você está, o ambiente em que você está, é um lugar estranho, é um lugar aonde você não deveria estar, você precisa voltar brevemente, voltar rapidamente e buscar a vontade de Deus. Esta analogia significa dizer que reconstruir na nossa vida espiritual é algo que nós precisamos fazer. A missão deles era voltar para reconstruir o templo. A nossa missão é construir. Nós cantamos muito hoje sobre servir a Deus, sobre ter um coração grato a Deus, sobre ter um altar, que a nossa vida seja um altar, que a nossa vida seja para a glória de Deus, que nós nos entreguemos a Ele, e é exatamente isso que nós precisamos fazer. E eu posso usar a mesma expressão que eu usei a semana passada aqui, quando eu preguei sobre a família, colocar Deus no centro da família. Se você pensar sobre isso, sobre a vida pessoal, isso não é uma coisa simples de fazer. Isso é um desafio diário, isso é uma batalha que você vai lutar todos os dias. É uma batalha que o inimigo vai estabelecer trincheiras, que o inimigo vai estabelecer estratégias, que vão haver armadilhas na sua caminhada, porque tal qual lá, o inimigo das nossas almas não quer que nós reconstruamos o nosso altar de adoração a Deus. O inimigo não quer que nós estejamos no lugar exato, no lugar central da adoração, na presença de Deus. Então, somente aquele remanescente deixou a Babilônia, dispostos a enfrentar os perigos de uma viagem, para retornar então, e ali edificar a casa de Deus. Se a gente observar, eu não sei dizer agora quantos foram para a Babilônia, ou quantos existiam na Babilônia 70 anos depois, mas a gente pode dizer que de uma nação inteira, apenas 50 mil tomaram essa decisão. A gente vê que a proporção realmente é pequena, e é assim sempre. A maioria nunca vai estar no propósito de Deus, a maioria nunca vai estar aos pés do Senhor, a maioria nunca vai estar em obediência, e é por isso que a gente ouve muita expressão: mas todo mundo faz, mas todo mundo está fazendo, mas todo mundo vai. Mas será que aonde está todo mundo, o que todo mundo está fazendo é o melhor? Se a gente olhar por aqui, a proporcionalidade daqueles que permaneceram fiéis, daqueles que decidiram não viver para si mesmos, mas continuar vivendo para o Senhor, e continuar obedecendo os princípios, a direção e as ordenanças do Senhor, foram apenas 50 mil que voltaram para Jerusalém. E eles voltaram porque o Espírito Santo de Deus os impulsionou para isso, deu a eles graça para isso, foi movido pelo Espírito Santo que aqueles corações decidiram então voltar, e graças a Deus por isso. A gente costuma dizer, a palavra de Deus diz na verdade que há sempre um remanescente fiel. Em várias circunstâncias da Bíblia nós vamos encontrar Deus reservando, Deus preservando um remanescente. No qual ele vai assoprar, no qual ele vai reacender a chama, no qual ele vai reerguer o altar, no qual o culto, a adoração e o serviço a Deus vai permanecer, e assim será até o fim. Que nós estejamos entre esses remanescentes, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que abrem mão dos seus interesses, dos seus desejos, das suas coisas pessoais, para servir a Deus, para se dedicar a Deus. Então, é nesse contexto que agora eles chegam em Jerusalém. Um grupo pequeno, com um desafio muito grande: reconstruir o templo. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que nesse período dos 70 anos de cativeiro, nota-se que Deus não é chamado de Deus dos céus e da terra. Evidentemente, Deus não deixou de ser o Deus dos céus e da terra, porque Ele é o Deus dos céus e da terra, porque foi Ele quem criou, e é Ele quem sustenta todas as coisas. Então Ele é evidentemente o Deus dos céus e da terra. Mas, estranhamente, nesse período do cativeiro, Deus nunca foi chamado ou reconhecido como Deus dos céus e da terra. Será que há uma razão para isso? Isso aconteceu porque durante o período do cativeiro,
não havia testemunho de Deus na terra. Por quê? O povo judeu que Deus escolheu para confiar a ele o seu nome, estavam cativos na Babilônia. A cidade de Jerusalém, que Deus escolheu para fazer conhecido o seu nome, estava agora em ruínas. Ela foi invadida, foi destruída, estava em ruínas. Estava praticamente desabitada. E o templo que foi construído para que a glória de Deus habitasse nele, também havia sido destruído. Portanto, naquele período dos 70 anos, não havia o reconhecimento do nome de Deus na terra. Mesmo que ele ainda fosse o Deus, o Senhor, e sempre será, o nome dele não era reconhecido como tal. É por isso que a principal ocupação, que a maior responsabilidade daqueles que estavam retornando, era justamente reconstruir o templo. Porque desta forma, o nome de Deus, o lugar de Deus, a adoração a Deus, estaria oficialmente restabelecida sobre a terra. Então, com esse objetivo, com esse propósito, eles lançaram os alicerces e iniciaram a reconstrução do templo, para que o nome de Deus voltasse, para que o testemunho do nome de Deus fosse restabelecido. E isso era algo tremendo. Repito, da mesma forma que quando a gente fala, Jerusalém foi invadida, quando a gente fala assim, o templo foi reconstruído, Neemias reconstruiu os muros, parece uma obrinha de um fim de semana. É muito profundo, é algo muito tremendo, isso que Deus está fazendo através do seu povo, aquilo que está acontecendo no meio da nação. Então eles vieram, se reuniram e começaram a obra. Porém, o inimigo de Deus, que também é o inimigo do seu povo, estava muito atento a todos os movimentos. E ele então incitou os vizinhos de Jerusalém para impedir essa obra. E o objetivo desses vizinhos, que se tornaram também adversários, era fazer com que o povo desistisse do trabalho, para fazer com que o povo desanimasse do trabalho, para fazer com que o povo interrompesse a construção da casa de Deus. O propósito do inimigo continua sendo o mesmo. O inimigo é o mesmo. O Deus é o mesmo, o culto é o mesmo, o meu coração e o seu, e o inimigo do nosso culto a Deus continua sendo o mesmo. Então, ainda hoje, Satanás luta, Satanás procura, de todas as formas, interromper o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção a Deus. E ele vai usar muitas vezes adversários, ciladas, armas, situações, para que o nosso culto, para que a nossa alegria, a alegria da nossa salvação, seja estancada, seja interrompida nas nossas vidas. Mas eles acabaram alcançando o seu objetivo. Esses inimigos que cercavam Jerusalém, que cercavam o povo trabalhador, eles acabaram conseguindo o seu objetivo, porque as mãos dos trabalhadores foram enfraquecidas. Os trabalhadores perderam a esperança, perderam a motivação para o trabalho, e dessa forma, mesmo depois que eles lançaram o alicerce do templo, eles não foram capazes de continuar a edificação, e o trabalho foi paralisado por 15 longos anos. E eu queria que você imaginasse como é que é a expectativa, como era o sentimento, de desânimo, o sentimento de frustração, porque eles vieram com aquela motivação, e provavelmente, talvez eles não imaginassem que haveria oposição desta maneira, ou nesse nível de oposição, e de repente, quando eles começam o trabalho, eles não conseguem terminar o seu trabalho. Muito bem, passaram-se esses 15 anos de interrupção, e Deus então envia socorro por meio de 2 profetas. Um deles é este profeta Ageu, cujo texto nós lemos no início. Era já um homem velho. Provavelmente Ageu conheceu o templo, esteve em Jerusalém antes da destruição, portanto ele conheceu o primeiro templo, o templo que fora construído por Salomão. E o outro era um profeta jovem, era um moço chamado Zacarias, que provavelmente foi levado, ou ele foi levado para o cativeiro muito jovem, ou ele até mesmo pode ter nascido na Babilônia. Então, esses 2 homens são usados por Deus para trazer uma palavra de motivação. Ageu, agora um homem idoso, levantado por Deus para trazer esta mensagem de fortalecimento, que nós lemos quando ele diz: pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e também ao sumo sacerdote, e ao restante do povo, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Esta foi a pergunta que Deus fez.
porque alguns deles tinham em mente, alguns deles guardavam a glória, o esplendor, a suntuosidade daquele templo, e agora eles estão diante de escombros, e estão praticamente com as mãos amarradas, sem poder edificar a casa de Deus, que era o desejo deles. E aí então, o texto diz, a partir do verso 4 que nós lemos: coragem Zorobabel, que era o governador, coragem ao sacerdote, coragem Josué, que era o sacerdote, coragem a todo o povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Eu, o Senhor dos exércitos, fiz uma aliança com vocês quando vocês saíram do Egito, e eu não me esqueci desta aliança. E ele vai falando para o povo que eles precisavam reunir forças, que eles precisavam acreditar, que eles precisavam lutar. E junto com esta mensagem de Ageu, Deus então usa este jovem Zacarias para trazer também uma mensagem ao coração do povo. Zacarias certamente não conheceu o templo de Moisés. E é interessante isso, eu falei isso para o Pedrinho ontem, que Deus usa velhos e Deus usa jovens. Então muitas vezes um jovem pode pensar, mas eu sou muito jovem, eu não tenho experiência. Deus usa jovens, desde que eles estejam aos pés do Senhor, desde que eles desejem ser instrumentos nas mãos do Senhor. E também os velhos não podem dizer, mas eu estou velho demais, eu já estou cansado, Não, você pode produzir frutos, porque nós vemos aqui um exemplo de Deus usando um homem idoso e este homem jovem. Então, através da profecia desses dois instrumentos, Deus usa, desses dois homens, para que as mãos de Zorobabel, para que as mãos de Josué, e para que as mãos de todo o povo fosse fortalecida. É óbvio que isso foi muito diferente de um decreto, por exemplo, quando Ciro, quem quiser ir embora, pode juntar suas coisas, vocês têm liberdade para voltar. Isso aqui foi algo espiritual, isso aqui foi algo extraordinário que Deus fez. Foi o decreto de Deus para o seu povo, de que eles deveriam confiar em Deus, na promessa que Ele havia feito, porque Ele estava com eles. E isso também não aconteceu porque os inimigos desistiram. Olha, os inimigos foram embora, os inimigos baixaram a guarda, acho que nós podemos retomar a obra agora. Não, os inimigos continuavam lá. E se nós olharmos a história de Esdras, nós vamos ver que além dos inimigos que traziam problemas, começaram a surgir problemas entre eles mesmos. Esdras vai falar muito disso. Então, isso ocorreu porque a palavra de Deus veio para eles: sejam fortes, trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor. A aliança que eu fiz com vocês não foi esquecida. Sejam fortes e trabalhem. Essa é uma expressão que nós temos que entender, que é impossível fazer a obra de Deus sem a disposição de ser forte e sem a disposição de trabalhar. Não vai acontecer nada na sua vida, não vai acontecer nada no seu ministério, se você não for forte e se você não estiver disposto a trabalhar. Essa é uma regra, é assim que funciona. Quando Salomão foi incumbido de construir o primeiro templo, há uma palavra de Davi para ele, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, no verso 10, onde Davi diz para ele assim: veja que o Senhor escolheu você para construir o templo, que me sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho, mãos à obra. Então a palavra era a mesma, seja forte e trabalhe. Mais tarde ainda no capítulo 28, ele acrescenta: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo e nem desanime, pois Deus, o meu Deus, está com você. Ele não deixará e nem abandonará até que termine a construção do templo do Senhor. Ou seja, mesmo na riqueza, mesmo na abundância de Salomão, havia necessidade de ser forte e havia necessidade de trabalhar. Alguém pode pensar, não, mas Salomão tinha tudo nas mãos e não precisava de grandes dificuldades, ou de grande empenho. Eles enfrentaram muitas dificuldades. Depois nós vamos encontrar outras expressões, por exemplo, de Josafá, quando ele vai encorajar o povo, e ele fala para cada um deles: cumpra os seus deveres com coragem, e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Faça o seu trabalho, haja com coragem, faça as coisas certas, e Deus estará com você. E esta regra vale para nós ainda hoje. E foi exatamente o que aconteceu. Diante dessa palavra, tanto de Zacarias quanto de Ageu, Zorobabel e todos os demais que tinham sido convocados então para aquela grande obra, se esforçaram para reconstruir o templo. E agora com o espírito aguerrido, agora enfrentando os obstáculos e agora lutando com prazer. Há uma diferença quando nós lutamos por alguma coisa que nós amamos. Quando nós somos obrigados a fazer alguma coisa, a nossa força, a nossa disposição, o nosso humor fica limitado.
Mas quando nós estamos lutando por algo que nós realmente amamos, nós fazemos isto com alegria, nós fazemos isto com prazer, nós enfrentamos os obstáculos, ainda que doa, ainda que sofra, ainda que nós temos que nos esforçar dobrado, a nossa alegria, o nosso gozo é grande, porque nós estamos fazendo algo, estamos lutando por algo que amamos. Então o povo se levantou e começou a construção, reconstruir a casa de Deus. Como eu disse, não foi um trabalho fácil, os inimigos continuavam lá, começaram a aparecer os problemas domésticos, e se tornou ainda mais desafiante a obra. Mesmo assim, eles reuniram força e começaram então a edificar uma pequena casa, é o que diz o texto. Passou-se um mês, e eles ficaram novamente desanimados. Eles ficaram novamente sem motivação para o trabalho. Por quê? Porque à medida que eles olhavam para a obra, eles percebiam que aquela casa jamais poderia ser, que eles jamais seriam capazes de construir algo parecido, algo para ser comparado com o templo que Salomão havia construído anteriormente. Como eu disse, o templo de Salomão foi construído com muito ouro, com muita prata, com muitas pedras preciosas, com madeira nobre, e outros materiais especiais. Além disso, ele foi edificado num tempo de muita fartura. Na construção do templo, do primeiro templo, havia muita gente. Na construção do primeiro templo, havia um grupo de mão de obra gigantesco. O templo era um templo suntuoso, um templo cheio de glória. E agora a condição era outra. Agora os construtores eram poucos. A quantidade era muito reduzida, tanto de mão de obra quanto de recursos. Os recursos eram extremamente escassos. E esse era o desafio que eles tinham pela frente. Então, um mês depois, trabalhando e olhando e pensando e relembrando e talvez conversando sobre o tamanho, do caminho que eles tinham que percorrer, a estrada que eles tinham pela frente, o desafio que eles tinham pela frente, eles perceberam que aquilo que eles estavam fazendo era algo muito pequeno. O texto diz que era como se fosse nada. Então, se eles estavam fazendo algo que não representava nada, qual a razão de continuar fazendo isso? Se era como nada, então por que edificar? Então eles estavam desanimados. Mas a palavra de Deus, que tinha vindo através do profeta Ageu, veio também através de Zacarias. Qual foi a profecia de Zacarias para aquele povo? O texto está no capítulo 4, do verso 6 ao verso 10, a parte A do verso 10. Eu vou ler aqui. Então, diante desse segundo embate, primeiro desafio, agora eles começam a construir, mas percebem que os recursos, que a quantidade de mão de obra, que os materiais, é tudo muito escasso, tudo muito reduzido, e eles não conseguiriam fazer algo parecido com o que Salomão tinha feito anteriormente. A palavra do Senhor através de Zacarias veio. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Aqui é uma analogia aos inimigos que cercavam Jerusalém. Quem você pensa que é? Você vai ser como nada diante de Zorobabel. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, e as suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês, pois aquele que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Que coisa maravilhosa! Quantas vezes na nossa caminhada nós também queremos nos esforçar, mas andamos e parece que desanimamos, nos cansamos, caímos, levantamos, continuamos, paramos. Essa é uma luta constante. Mas o que a palavra de Deus diz para eles e diz para nós não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Nenhum inimigo que possa se colocar diante de nós é maior do que o nosso Deus. E como ele disse para Zorobabel, uma grande montanha vai se tornar uma planície, porque aquilo que Deus havia determinado aconteceria. Era Zorobabel que ia lançar pedra, e era Zorobabel que ia inaugurar aquele templo, porque era assim a vontade de Deus. E por isso eles se regozijaram. E por isso, em outras palavras, Deus estava feliz com o trabalho deles. Eu me lembrei de uma mensagem que a Neuza pregou alguns dias atrás, aqui, alguns domingos atrás, quando ela falou sobre Isaías.
e ela falou sobre isso, o desânimo, o cansaço, às vezes o se sentir só, às vezes faltar apoio. Exatamente essa é a nossa rotina, essa é a nossa caminhada. Mas nunca desamparados por Deus, nunca deixados, nunca esquecidos por Deus, porque Deus estava feliz com aquela pequena obra, Deus estava olhando para aquilo que eles estavam fazendo, a expectativa deles, a comparação deles não era melhor, mas Deus estava vendo, era como se Ele dissesse: continue, vão adiante, termine esta obra, eu estou satisfeito com o que vocês estão fazendo. É exatamente isso que eu quero. É esta pequena casa agora. É um tijolinho de cada vez. É um passo de cada vez. É uma conquista de cada vez. É assim que Deus quer que nós trabalhemos. E graças a Deus, através desse encorajamento, através dessas profecias, a obra finalmente foi acabada. O templo foi concluído. E através desta história, nós vemos algumas aplicações. Nós vemos algumas coisas importantes, e eu vou parar por aqui hoje. Domingo que vem nós vamos continuar a partir daqui, que é: certifique-se de que você está no centro da vontade de Deus. Tudo que nós formos fazer para Deus, nós precisamos nos certificar de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Segundo, nós precisamos buscar discernimento sobre o tempo de Deus, e nós vamos meditar sobre isso passo a passo na próxima semana, para entender que eles estavam comparando coisas em tempos diferentes. O que Deus tinha para Salomão era uma coisa, e o que Deus tinha para aquele povo, para Zorobabel e os seus ajudantes, era outra coisa, era um tempo diferente, mas era o mesmo Deus. E por fim, se você está no tempo e na vontade de Deus, não há razão para você desistir, porque o que o inimigo quer é que nós desistamos, e por isso ele coloca impedimentos, por isso ele coloca dificuldades, por isso aparecem os inimigos, por isso aparecem os obstáculos pela frente. E quando nós desanimamos, então o inimigo venceu e nós perdemos. Mas quando nós permanecemos, quando nós nos lembramos de uma história como essa, quando nós nos lembramos das promessas de Deus, quando nós nos lembramos de que Deus está na frente, Deus garante, é Ele que nos arregimentou, é Ele que nos escolheu, foi Ele que morreu por nós naquela cruz, foi Ele que nos chama: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto. Esse é o nosso propósito, e esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então que nós possamos, à luz desse texto, jamais desanimar, à luz dessa experiência que Zorobabel, Josué e esses homens tiveram, de deixar o conforto da Babilônia, de deixar as raízes na Babilônia, para voltar com uma missão árdua, com uma missão difícil, com uma missão perigosa até a Jerusalém, para a reconstrução do templo. Mas eles cumpriram o seu papel, enfrentaram as dificuldades, enfrentaram os inimigos. A pior coisa que tem em qualquer confronto é você temer o inimigo, é você baixar a guarda, porque é isso que o inimigo quer. Ele ameaça, ele grita, ele faz barulho e fica olhando a nossa reação. Se nós abandonarmos, se nós desistirmos, se nós tirarmos o pé, ele está ganhando terreno. Mas se nós perseverarmos, o Senhor há de nos dar a vitória. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês.